Bom dia, pessoal. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. É só abrir a janela, não precisa ligar o ventilador. Vamos lá, unidade 7, composição. Vamos lá. Tem mais algum aluno lá fora? Fecha a porta, por favor. Fecha a porta, por favor. É só para eu poder marcar quem está chegando atrasado na sala de aula. Obrigado, tá, Flor? Então, em artes visuais, a colocação ou arranjo dos elementos na obra de arte, assim como seu formato, as cores, as técnicas utilizadas, o peso e equilíbrio, o desequilíbrio das figuras, suas características particulares, representa o ponto de vista do artista. Então, a composição é um todo resultado da escolha dos artistas. Temos duas imagens aí. O Centro Nacional de Arte e Cultura de Georges Pompidou. Pessoal que chegar atrasado na sala de aula, por favor, chegue em silêncio e não atrapalha. Temos duas imagens aí da mesma obra. Ao observar as imagens, você deve ter percebido que elas têm algo em comum. Ambas representam corpos que permanecem de pé, porque há uma estrutura segurando suas partes. Olhe novamente para essas estruturas, observando o esqueleto humano e as vigas do edifício. Percebemos que, assim como o esqueleto humano sustenta os músculos e os órgãos do corpo humano, a armação das vigas de um edifício sustenta suas paredes e também o seu teto. Interessante, né? Mas, de que forma essas imagens e essas estruturas podem lhe ajudar a apreciar essas obras de arte? Simples. Fazendo uma analogia, podemos afirmar que, nas obras de arte, a composição é uma estrutura, a armação que mantém todos os elementos que a constituem. O que é analogia? Relação de semelhança entre coisas ou fatos distintos. Sim, amor. Agora não, agora estou explicando. Então, gente, está falando de estrutura que segura, que é uma parte importante da obra que segura. Por exemplo, um escultor vai fazer uma escultura imensa. Uma escultura de cimento, vamos dizer assim. Uma escultura de cimento, ela vai precisar de uma boa estrutura para poder mantê-la em pé. Não sei se vocês já ouviram falar o CETID, né? Centro de Triagem de Hipertensão e Diabético, né? Lá tem um apelido de esqueleto. Por que tem um apelido de esqueleto? Porque a armação de ferro ficou muito tempo aparente. Você mora onde, fulano de tal? Ah, eu moro lá perto do esqueleto. Então, aquele centro médico, lá recebeu um apelido de esqueleto porque a sua armação ficou muito tempo exposta, né? Esse hospital, ele começou a ser erguido no início do mandato do Lula, terminou o mandato dele todinho, não foi concluído. Só no outro mandato, no segundo mandato, cada mandato são 4 anos, né? Então, no segundo mandato, que foi terminado uma parte, porque ainda continua outra parte ainda sem terminar. Então, eu estou falando isso para dar exemplo de o que é uma estrutura de ferro, o que é um esqueleto, tá? Porque muitas vezes
a pessoa não sabe a história do nosso local, se refere, porque esqueleto, porque lá foi encontrado o esqueleto. Não foi nada disso. Porque a armação do hospital, a estrutura ficou aparente há muito tempo. Tá? E na arte, a gente fala de estrutura quando tem algo que sustenta algo, uma obra de arte. Vou falar agora de uma grande escultura que fez aniversário há pouco tempo, na terça-feira, no dia 12. Quem sabe qual é? O Cristo Redentor. É uma escultura feita de pedra-sabão, que foi uma pedra que veio de Portugal. Ela tem esse nome de pedra-sabão porque é bem lisa, escorregadia, tá? Não por ser macia. Então, aquela escultura foi feita uma escultura de ferro, uma estrutura de ferro todinho, para depois fazer o monumento, a obra no final, tá? Então, a estrutura é muito importante. Quando a gente vai fazer uma casa, quando o pedreiro vai levantar uma casa, ele precisa fazer o quê? Uma estrutura bem firme para poder segurar o primeiro, o segundo, o terceiro andar. Ou, se for um andar só, para poder segurar as paredes. Tá? Então, a estrutura é importante porque ela segura, ela reforça, né, as construções. E o nosso esqueleto humano? Né? O esqueleto, ele sustenta os órgãos, os músculos e os tecidos. Se não tivesse o esqueleto, o que acontecia com a pessoa? Ia ficar tudo... Ia ser... A gente não ia conseguir ficar em pé, né? Ia ser um amontoado de órgãos, tudo né? Uma coisa molenga. Observe essa cena. Outra imagem, o que você vê? A obra de Claude Monet, Mulher com Sombrinha, representa uma cópia da realidade. O que você pensa sobre isso? Explique. Hein? Vou repetir a pergunta. A obra de Claude Monet, com Sombrinha, representa uma cópia da realidade? Representa ou não? Existe, por exemplo, é possível ter uma pessoa andando no campo, né, com a sombrinha? Então, é uma cópia fiel da realidade. Já estou na página 114 da unidade 7, que fala sobre composição. Vamos lá, a escolha do artista. A maioria das pessoas entende que a função do artista é somente copiar ou transpor a natureza para uma tela ou papel, tal como ele a vê diante de seus olhos. É claro que a natureza por si só é bom tema para uma pintura, mas o artista sempre seleciona, escolhe este ou aquele ângulo, de modo que destaque uma parte. Ele muda a posição das coisas que vê, representa as maiores ou menores, busca dar maior expressividade ao tema, altera as cores, as tonalidades, com o objetivo de dar sentido a uma ideia, um sentimento ou um desejo, etc. Uma composição nesse sentido nunca é uma cópia do que se vê. Um artista não copia, ou seja, ele simplesmente registra o que vê e ele interpreta. Não sei se vocês sabem, eu sou artesã, né? Faço estojos, faço várias coisas. Se eu for fazer um estojo ou uma bolsinha, aí eu quero os dois estojos iguais. Às vezes, um vai ficar um pouquinho diferente do outro, porque eu interpretei aquela obra de maneira diferente. Pode ser que eu usei um ponto da máquina um pouco mais largo, usei uma margem da costura mais larga, aí vai ter um pouquinho de diferença. É a mesma coisa quando você vai desenhar. Desenhe uma maçã. Será que vai ser igualzinha a outra? Não, vai ser uma cópia fiel. Se eu der uma imagem para vocês pintarem, ó, pintar assim, assim, outro.
Ó, usa esse vermelho aqui. Ela pode usar até o mesmo vermelho que você. Mas se ela pressionar um pouquinho mais o lápis, a tonalidade vai ficar igual. Deu para entender? Então, vamos lá. Compor é, portanto, organizar os elementos do quadro para dar visibilidade, como, por exemplo, ao momento do dia, o entardecer, o amanhecer. Há um sentimento de amor, ódio, sofrimento, saudade, alegria e tristeza. Há uma experiência humana, o nascimento, a morte, chegada ou a perda de um amor, o abandono ou a amizade. Para a criação de uma composição artística, não há regras certas ou erradas, mas princípios que podem orientar e tornar compreensível a organização, a disposição de linhas, formas, tons e cores, e também análise de seus sentimentos estruturais. E é isso que iremos estudar nessa unidade, né? Imagem bidimensional. O que você vê nessa foto a seguir, gente? Hã? Um automóvel, né? É fácil nessa foto. Vemos um carro, na verdade, vemos a imagem de um carro, ou seja, uma fotografia. Um carro é um objeto que vemos nas ruas da cidade, mas também podemos ver essa imagem desse meio de transporte, um cartaz de publicidade ou uma revista. No entanto, é preciso compreender que alguns objetos, como os carros que vemos todos os dias, têm 3 dimensões. O carro que você pega para ir para a escola tem 3 dimensões. Como assim? Altura, largura e profundidade. Então, ele é tridimensional. Mas quando tivemos uma foto, uma imagem, ele é bidimensional, porque só tem altura e largura. Dá para a gente ver o volume desse carro? Não. É? Mas o carro real, sim. Deu para entender o que é tridimensional e bidimensional? Quer dizer, vemos de fato na fotografia do carro reproduzida anteriormente a representação de objeto que na realidade tem 3 dimensões: altura, largura e profundidade, que caracteriza os corpos no espaço. Mas na fotografia, em uma pintura ou um desenho sobre papel, essa realidade de 3 dimensões é representada apenas por 2 dimensões. Você já parou para pensar como as bidimensionais dão a ideia de volume, profundidade e altura? Você já tentou entender como é possível, em uma superfície plana, recriar o espaço tridimensional? Leia a coluna preenchida e complete a outra com as características do carro mostrado na foto anterior. O carro real, ele é tridimensional. A fotografia é bidimensional. Vamos lá, vamos completar aí. O carro real é? Aqui, o carro real é grande. O carro da fotografia é? O carro real pode ser de qualquer cor. A fotografia do carro é? Preto. Tocando, é possível perceber o seu volume no carro real, não é? E no carro da fotografia? Percebemos que é plano. No carro real, não é possível fazer modificações no seu tamanho e profundidade. Não é verdade? A gente pode mudar o tamanho do nosso carro real? Não. E já na fotografia? Podemos fazer modificações no tamanho, na cor e nas suas linhas. E atividade para o portfólio. Preste bem atenção. Você vai desenhar o seu carro dos sonhos. Tá? Desenhar o seu carro dos sonhos. Sabe qual é meu carro dos sonhos? Eu ainda vou conseguir comprar um carro dos meus sonhos. Olha, eu já tive um carro automático, muito bom.
Ultimamente eu estou com o Clio, um pouco caidinho. Mas o meu sonho é ter uma Hilux. Uma Hilux preta, ainda por cima, Hilux preta. Então, você vai desenhar aí seu carro dos sonhos. Enquanto isso... Não é de grupo. Pessoal, então, ó, atividade do portfólio 1, carro dos sonhos. Atividade 2, eu vou ver se tem para todo mundo ali. A pintura do Cristo Redentor, tá? Como a gente falou de estrutura, eu vou ver ali. Pessoal que estiver em casa, eu vou postar foto para vocês imprimirem, tá? Mostra para mim que eu gosto de ver. Chateado por causa do comportamento do aluno na sala de aula? Fala comigo. Sim. Você não precisa falar que é um pouco fora, não? Já caiu? A papel foi o coloca de... Faz conta, virar o desenho, faz conta,
De casa. Então, vocês vão desenhar o carro dos sonhos de vocês, tá? E lá na plataforma, eu estou colocando. Que portfólio que você entregou? É Renan que está falando? Deixa eu ver. Portfólio já foi muito tempo, gente. Portfólio foi muito tempo. Gente, quanto que foi a data da entrega do portfólio do terceiro bimestre? Foi 14 de setembro. A criança me entregando o portfólio agora. Ah, tá. Você estava com Covid. Tá. Tudo bem. Tá. Entendi. Ok. Precisa, tá, Pedro? Precisa me lembrar se eu lembro agora, tá? Ó, de casa, olha só, eu estou colocando lá na plataforma também. Eu estou colocando na plataforma a imagem do Cristo Redentor. Se você tiver impressora, é melhor você pegar o site, eu vou ver aqui o site que eu tirei, tá? Desse Cristo. Ou pode imprimir diretamente aí, tá? Eu vou resolver a nota do nosso amigo ali logo. Estou esperando salvar aqui no meu celular, tá?
Pessoal de casa, eu não consegui colocar o anexo do Cristo Redentor. Eu acho que é minha internet aqui. Eu vou... Mais tarde eu coloco para vocês, tá? Fechado? Ok, professora. Aí eu coloquei só lá o desenho do carro. Daqui a pouco eu tento colocar quando a internet estiver um pouco melhor. Pessoal, estou encerrando a aula, tá? Um grande beijo a todos e até a próxima.